Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniele, boa tarde, Sebastião. Sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos para a live de hoje. Mais um movimento da SEMP, de toda a equipe da SEMP, semanalmente, praticamente diariamente, nós temos tantas atividades que a associação vem ofertando a todos, é uma forma de levar apoio, carinho a todos vocês. Tem muita coisa boa sendo produzida, então fica o convite para vocês seguirem as redes sociais da SEMP, tem um ótimo material, toda a equipe está bem envolvida, está procurando se doar, partilhar bons conhecimentos, um bom conteúdo, então fica o convite para nos acompanharmos, certo? Um abraço para todos os colegas da SEMP, para todas as nossas associadas, associados, dependentes. Sejam bem-vindos, nós vamos dar início à live de hoje. Repetindo o nosso tema, consciência e antirracismo, uma reflexão sobre a diversidade. Hoje nós vamos partilhar, nós vamos debater um assunto que está muito forte, um assunto que socialmente dizendo sempre teve grande importância, não pode de forma alguma ser ignorado. Então nós precisamos de mais reflexão, de mais lutas, de mais mudanças, para que possamos realmente viver numa sociedade com respeito à vida. Todas as vidas são importantes. A vida negra é importante, a vida de todos são importantes. Nós dividimos um pouco esse momento da live, né, para termos um debate, mas ao final nós vamos também tentar responder algumas perguntas. Vou começar me apresentando, né, o meu nome é Paquisa Araújo, sou psicóloga da SEMP, estou na SEMP há 18 anos, sou psicóloga clínica, psicóloga do trabalho, neuropsicóloga e também terapeuta em programação neurolinguística. Nós escolhemos esse tema pela relevância do tema e também porque nós estamos em um mundo, em um país, né, que diz essa diversidade e é muito importante trabalharmos aí todo esse respeito, né, dar essa atenção em relação ao antirracismo. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu vou deixar os colegas se apresentarem para darmos continuidade aí ao nosso debate de hoje. Dani? Eu sou Daniele Carmo dos Santos. Boa tarde a todos, né? Antes eu quero falar um oi, que eu estou vendo a turma aqui conhecida, muita gente que já passou pelo jurídico da SEMP, que eu conheço pessoalmente, tenho muito carinho. Minha turma do jurídico está toda aqui, nos prestigiando, né? Desafiados e interessados a discutir um tema tão relevante. Minha mamãe, minha irmã estão aqui compartilhando comigo. Eu hoje estou extremamente feliz pela iniciativa da SEMP e por ter uma turma abraçando, né, uma discussão dessa relevância. Sou advogada há 12 anos, pós-graduada em Direito Processual Civil, que é minha área de atuação mais forte. Sou mulher negra, como vocês podem perceber pelo meu fenótipo, e uma curiosa sobre o assunto de forma mais técnica e científica, porque tenho a experiência do racismo na minha história, na minha trajetória, e foi para mim sempre desafiador entender determinadas situações e fenômenos pelos quais eu passei, e demorei muito para conseguir encaixar a minha existência dentro desse tema. Então, eu não sou especialista em direito antidiscriminatório, não sou especialista no assunto, mas tenho aqui os meus anseios, as minhas reflexões e um pouquinho, né, de conhecimento sobre o assunto que eu quero hoje compartilhar com vocês, trocar informações, pensamentos, ideias, né? É isso. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as minhas colegas Paquisa, Daniele, né, por nos proporcionar esse momento tão especial.
agradecer a todos os participantes. Meu nome é Sebastião Maciel, sou psicoterapeuta desde 1995, sou acupunturista e também sou historiador. Para mim é um prazer falar desse tema, mesmo porque é um tema que está profundamente vinculado à história e à psicologia, cursos que eu escolhi fazer, né, e dos quais eu tenho maior orgulho de praticá-los, né? E esse momento é um momento extremamente especial. A morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, ela, num momento tão delicado da humanidade, ela ressurge através das manifestações no mundo inteiro, onde as pessoas, diante de um momento tão crucial e tão delicado, as pessoas vão para as ruas manifestar contra a brutalidade de um policial branco que vai matar um negro, né, por uma questão muito simples. E aí isso trouxe para todo mundo uma reflexão necessária. Talvez o mundo está tão fragilizado que trouxe a possibilidade de trazer essa reflexão num momento onde as pessoas estavam até dispersas em relação a isso. E isso é tão importante que fez com que a gente aqui estivesse, nesse momento, discutindo isso aqui, né, através dessa possibilidade que a SEMP nos deu. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Bem, nós vamos começar. Nós temos uma sequência de perguntas que nós vamos debater, nós três, representando aqui a área da psicologia, do direito, da história, do social, né? O nosso objetivo é, de forma bastante humanizada, respeitosa, colocar a todos para uma reflexão mais profunda, para quebrarmos esse senso comum que muitas das vezes a nossa cultura, a nossa sociedade nos impõe. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, atitudes, e nesse momento a gente recebe aqui uma semente da mudança. Então, todos são convidados a essa reflexão, e o nosso objetivo é que realmente sejamos uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para que todos possam refletir, tirar suas conclusões, quebrar essas crenças limitantes, que muitas das vezes nós crescemos com essas crenças limitantes, com alguns conceitos, inclusive o racismo, nós vamos abordar isso mais à frente. E com certeza é uma partilha muito rica, né? Nós, adultos, perceberemos a importância disso, e as nossas crianças e jovens também vão perceber a importância a partir da nossa fala, do nosso pensamento. Nós somos multiplicadores aí de conhecimentos, né? Então, que a gente possa estender o que nós partilharmos aqui para essa turminha mais nova, que um dos meus objetivos em particular é trabalhar muito a ideia do antirracismo para as nossas crianças e jovens. Mais para frente eu vou responder um pouco sobre isso também. Bem, começando, quero convidar o Sebastião para começarmos esse debate, Sebastião. Hoje o racismo é uma triste herança, né? Que repercute até hoje nas nossas vidas. O racismo, ele vem quebrando sonhos, destruindo vidas, deixando claro como a desigualdade social é ainda tão forte no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Cada país tem a sua forma de viver, manifestar o racismo, mas infelizmente isso ainda é uma questão mundial. E para entendermos aqui juntos esse contexto envolvendo o racismo, o preconceito, eu quero abordar um pouco da história, né? Porque a história é também uma área tão fantástica, tão nobre, que nos mostra a importância dos acontecimentos, que nos revela aí o início de muitas coisas. E a primeira pergunta historicamente, Sebastião, onde surgiu o racismo de forma mais intensa? Ok. Bom, a gente fala de forma mais intensa, a gente poderia falar do início das navegações, né, das grandes navegações, quando Portugal e Espanha vai descobrir esse novo mundo, né? E aí
a partir da vinda dos africanos para o Brasil e a partir da escravidão que se houve, com essa modificação que houve no século XVI, houve, então, a primeira consciência de diferença de raças, né? A gente pode ver, por exemplo, no Michel de Montaigne, que foi um grande filósofo, ele já no século XVI, por volta de 1560 e poucos, ele já criticava a visão que os europeus tinham, por exemplo, dos índios, colocando eles como selvagens, né? Então, por exemplo, o Montaigne, pouco tempo depois das grandes navegações, das descobertas aqui na América, o Montaigne já questionava no livro Ensaios dele por que o europeu achava o índio um ser inferior, né? Qual que era a relação que ele teria, que o europeu teria com esse ser que ele encontrou aqui? Então, ele coloca também algumas virtudes dos índios, que, na verdade, ele mesmo chamava de selvagens, e, a partir daí, ele começa a fazer esse questionamento. Mas a questão da escravidão, principalmente em relação aos africanos, trouxe essa diferença muito acentuada na percepção do que é raça. Os europeus, naturalmente, se consideravam superiores a isso. E isso vem se estendendo ao longo dos séculos. Foram 400 anos de escravidão, né? E mesmo a filósofos como Aristóteles considerava a escravidão algo profundamente natural, né? O John Locke, um outro filósofo, ele falava que os europeus tinham uma qualidade de inteligência superior, achando isso uma coisa natural. Então, a gente pensa o seguinte: quando se fala de racismo, de preconceito, nós temos que contextualizar o tempo e o espaço em que isso foi exercido. Nós somos o último país no mundo a acabar com a escravidão oficial, vamos dizer assim, né? Foi em 1888 e por muita pressão, né? Se a gente pensar em 1888, nós vamos dizer que está aqui próximo, 130 e poucos anos. Então, isso aqui, a gente vê que muitos dos nossos antepassados foram escravos e sofreram com toda essa discriminação, com toda essa diferença que se colocou sobre o negro, né? A gente pensa que, contextualizando dentro do processo histórico, isso vai se acentuar cada vez mais, porque se a escravidão passa a ser algo natural, a questão nem se discutia, né? A partir de 1888, nós vamos dizer que o Brasil, por exemplo, comete um equívoco profundo, porque quando a Isabel declara os negros livres, o Brasil, ao invés de dar a oportunidade de trabalho a esses negros, fez o seguinte: abriu os portos para os europeus. Então, o sul do país, hoje, a gente sabe que são todos descendentes de europeus. Por quê? Porque os portos foram abertos num momento em que o país precisava de dar emprego para os escravos que estavam libertos, os ex-escravos que estavam libertos. Então, essa vinda dos europeus acentuou ainda mais, porque qual que era o caminho para esses escravos? Era subir os morros, encher as favelas. E hoje nós vemos as consequências disso, não é? Então, no Brasil, se confundiu muito, Paquisa e Daniele, a questão do racismo com diferenças de classe. É aquele racismo naturalizado, aquele racismo que é aceitável dentro de um contexto, né? Só a partir dos anos 80 é que as leis, a Dani talvez vai falar melhor do que eu, foram aprimoradas para se combater isso aí, né? Mas, historicamente, então, Vaqueza, as navegações, as descobertas do Novo Mundo traz para a humanidade esse reforço, colocando uma raça superior à outra, como se isso fosse possível, né? Sebastião, posso fazer uma inserção aqui nessa sua fala? Porque não tem jeito, né? As nossas áreas vão estar sempre muito, muito ligadas, né? E aí eu estou ouvindo aqui você falar e concordando em tudo, né? Sobre essa questão de discutir o racismo a partir da história.
né? E o que é, na verdade, é um erro de muitos de nós não termos essa concepção, porque a gente tende a discutir o racismo em regra a partir de um ponto de vista individual, da nossa subjetividade e a partir de uma análise moral. E, na verdade, é o grande problema que eu acho na maior parte das pessoas que querem discutir através do achismo essa questão do racismo, né? E aí, passando pela sua fala dessa construção histórica do racismo, falar do racismo é falar de história e não dá para não falar de Estado, de política, de economia, porque esse contexto que você está trazendo é tudo isso. E aí, penso eu aqui, por exemplo, você explicando para a gente da classificação, da questão das raças, né, as diferenciações. Isso partiu de uma construção do homem branco, não à toa. É uma construção de Estado e é uma construção jurídica também. A classificação das raças, ela surge para tentar justificar padrões de manipulação, de hegemonia de um povo, para justificar que existe um outro povo que, teoricamente, vai ser tido como inferior, e isso vai justificar o processo de escravização e outros que vêm depois, né? O colonialismo, depois o imperialismo e o capitalismo que a gente ainda vive hoje, não é isso? Sem contar, né, a gente tem que pensar o seguinte, olha, a escravidão, mesmo na Inconfidência Mineira, que se buscou a liberdade, que se buscou um país mais justo, não se falava em libertação de escravos. Inclusive, os próprios inconfidentes eram donos de escravos. Não era interesse da elite brasileira e da elite mundial a terminar isso. O escravo era considerado um ser sem honra, sem raiz, sem história, né? E, na verdade, isso foi passando de gerações e gerações. Na Inconfidência Mineira, que eu estudei profundamente, não há nenhuma discussão sobre libertação de escravos. Isso em 1789, 1792, né? Isso foi a partir do iluminismo que trouxe essa condição de percepção do homem como um todo, e não um homem dividido por raças, por cor, né? e por outras formas de diversidade. A questão quando o iluminismo traz essa noção de que o ser humano precisava de ser pensado como um todo, vai se pensar no ser humano negro sob outra perspectiva, e aí que vão surgir os primeiros abolicionistas, né, que vão lutar pelo fim da escravidão. Aqui no Brasil teve por exemplo, Joaquim Nabuco, que foi um homem fantástico, que lutou, mas que esteve na Europa estudando profundamente as relações humanas e tal, mas eu penso, Dani, que isso nós ainda vamos levar um tempo ainda para digerir isso, com mais informações que nós temos hoje disponível para que nós possamos ampliar nossa consciência, ainda vai se levar um tempo profundo para a gente pensar isso. Mas eu acho que essas situações, essa atitude, por exemplo, que nós estamos tendo hoje, de trazer essas discussões para as pessoas pensarem um pouco, isso é um caminho muito bom, porque a gente sabe, por exemplo, a própria condição da mulher, como a mulher foi naturalmente buscando o seu espaço, e através de reflexões como essa, ela foi alcançando o lugar. Pensa a mulher há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Em 1930, a mulher não podia nem votar, não é? Então, quer dizer, essas discussões nos possibilitam naturalmente e evidentemente uma melhor reflexão por isso, porque se a gente não discute, algo vai se naturalizando. Como a gente tem visto aí, na nossa política, a banalização do que é pior. Né? Sem viés político ou ideológico, mas eu estou dizendo o seguinte, tem certas coisas que, se não forem discutidas, elas vão naturalmente se banalizando. E a gente vai se adaptando a elas como algo natural, o que não é. Né? Deixa eu comentar, então, sobre essa sua fala. Quando você falou da discussão, da conceituação, né, das raças a partir do iluminismo, eu penso, pelo meu pouco estudo a respeito, que já nesse momento
muitas raças, e o negro talvez com o maior impacto, né, até pelo volume, né, de pessoas escravizadas, porque nós estamos falando de racismo aqui, mas é preciso ficar claro para todos que nós não estamos falando aqui só da questão racial, que aqui no Brasil é a mais forte, a mais relevante, que é a questão do negro. Mas nós estamos falando de raça, de etnia, de origem como um todo. Então, existem outros grupos marginalizados, né, escravizados, que sofrem racismo, né, que a gente pode citar aqui os indígenas no Brasil, como foi nos Estados Unidos, alguns grupos aqui, a gente ainda teve muito mais, e hoje ainda, os ciganos, os ribeirinhos, os quilombolas, que, respeitada, né, as suas condições, as suas características, né, classificados como raças também. Mas, pensando na questão do negro, que talvez tenha sido o que mais me impactou na busca pelo conhecimento, né, por tornar científica essa discussão, está muito ligado à ideia de que nós, enquanto pessoas escravizadas, nós não éramos vistos como pessoas humanas. Éramos produto de um Estado, tidos como mercadoria. Do ponto de vista da legislação daquele período, éramos considerados semoventes. Quem é da área do direito sabe o que significa ser semovente, uma pertença, um objeto, algo, desumanizar o negro, né? Foi isso que foi feito. E com a história de uma abolição irresponsável que nós tivemos, esse enraizamento dessa ideia do negro, do preto, ele vai sendo alterado de acordo com os fenômenos sociais, mas ele não é abandonado. Então, não à toa a gente ainda tem, né, na nossa estrutura social, eu estou falando mais aqui no Brasil, né, porque, como o Sebastião falou, o racismo, ele se manifesta de formas diferentes, né, a lógica é a mesma, mas se manifesta diferente de acordo com o contexto histórico, por exemplo, né. Mas eu acho que tem esse quê que às vezes a gente não pensa e que gera uma naturalização de fenômenos que vão se repetindo, e nós todos que estamos vivendo uma vida moderna, corrida, voltada para os nossos interesses, para um capitalismo que nos obriga numa escala de produção, né, de todas as formas para a gente se manter, a gente vai replicando sem perceber. Então, eu vou arriscar falar aqui, aproveitando essa sua... Desculpa, diga. Não, eu ia completar. Hoje, nós estamos... Quando a gente usa o termo escravidão, não necessariamente a gente tem que lembrar só do passado. Hoje, nós vivemos uma escravidão moderna, né? Hoje, a questão do capitalismo ainda exerce essa ideia de ser necessário escravizar alguém, né? É muito delicado quando a gente pensa historicamente tudo o que os índios, os negros passaram, o quanto isso impactou na nossa história, na nossa cultura, como que no imaginário da nossa sociedade atual o racismo ele está tão impregnado. Porque culturalmente, historicamente, politicamente, isso vem de muitos anos. Então, quando uma ideia persiste por tantos anos, as pessoas tendem a ter aquele comportamento, e aquele comportamento foi aprendido como uma espécie de repetição ali, uma repetição neurótica. Né? Muitas pessoas, às vezes, não entendem se realmente sente... sabe o conceito do racismo. Eu sou racista, não sou, mas eu estou tendo esse comportamento porque os meus bisavós eram, os meus avós, os meus pais. Então, se a gente for pensar, a história ela traz tanto essa marca, né, dos preconceitos, dos racismos, que ainda hoje nós temos esse eco tão forte, né? E nós vamos partilhar aqui, eu tenho algumas perguntinhas aí para vocês nesse aspecto do jurídico. Eu quero só complementar aqui com o Sebastião, já que nós estamos adentrando esse contexto também de sociedade, de consciência, né, dessa formação do sujeito pensante, atuante, que eu creio que, infelizmente, ainda hoje, em pleno 2020, é ameaçador um sujeito que pensa, que reivindica, que questiona, porque esse sujeito está quebrando uma escravidão. Ele está tentando romper ali
como a sociedade, com o senso comum que quer dominá-lo. Porque, infelizmente, ainda tem muitas mentalidades que acreditam que precisa ter um para ser escravizado e o outro para escravizar. Ainda acredita que tem um que nasce para sofrer e o outro nasce para ser feliz, que um nasce para fazer, não ter um destaque para servir ali ao outro. Enfim, são tantos pontos de vista que envolvem uma ignorância cultural. Eu acho que hoje também o nosso grande objetivo aqui é convidar a todos para lerem, para aprenderem, para buscar conhecimento, para honrar a nossa história, honrar as nossas origens, seja da raça branca, seja o mestiço, seja o negro, seja o cigano, seja quem for, né? O objetivo é a gente entender e valorizar a nossa ancestralidade, quantas pessoas vieram antes de nós e guerrearam, lutaram para tentar tornar o mundo um pouco mais humanizado, com direitos iguais. E já pensando em sociedade, já pensando em sujeitos pensantes e atuantes, eu quero te fazer uma outra pergunta, Sebastião, para falar um pouco sobre o racismo na formação das personalidades. Ok. Bom, Paquisa, eu penso o seguinte, o ser humano, dentro da sua formação, ele é biopsicossocial, ou seja, ele é corpo, ele é mente, mas ele sofre as interferências do seu meio ambiente, né? E eu sempre digo o seguinte, olha, nós nascemos e fomos julgados num trem em movimento. Então, nós nos situamos dentro de um vagão. Aquele vagão é o que nos é dado na nossa primeira infância. Então, nós vamos perceber o mundo dentro dessa primeira condição que nos é dada. E, muitas vezes, essa condição é profundamente precária. Não é? Tem uma frase do Barack Obama que diz assim, ninguém nasce odiando outra pessoa devido à cor da pele, passado ou religião. Esse ódio surge a partir dessa formação de personalidade, a partir daquilo que lhe é dado. Então, Paquisa, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo assim, na educação familiar, na educação pedagógica, na educação religiosa, como que nós estamos formando esse ser, que vai ser um ser que está liberto ou está preso a algumas estruturas, dentre elas essa do preconceito, não é? É uma frase do Sartre que eu gosto muito, que ele fala assim, o importante não é o que fizeram de mim, o importante é o que eu faço daquilo que fizeram de mim. Porque, na verdade, muitas vezes eu ganho um mundo muito, muito pesado. E esse mundo, ele está naturalmente, como a Daniela falou, imbuído desses preconceitos, que são preconceitos muitas vezes velados. Então, na formação da personalidade, o sujeito pode absorver um mundo muito pesado do ponto de vista da compreensão da diversidade humana. E isso vai dificultar a esse ser humano de ter uma boa relação consigo mesmo e com o outro, não é? Então, o mais importante que temos que pensar é que, quando você coloca as duas crianças, por exemplo, você tem um filho pequenininho, você vai colocá-lo no meio dos outros, eles vão se relacionar de uma forma muito mais harmônica do que o adulto. Por quê? Porque ele ainda não tem impregnado nele esses conceitos e valores que muitas vezes erroneamente lhes foram passados, e eles não dão conta de absorver isso, porque se eu recebo uma realidade, eu posso passar a vida toda achando que essa é a realidade real. E aí eu me reporto, Paquisa, ao mito da caverna de Platão, onde o sujeito está vendo o mundo somente pelas sombras. E quando ele sai lá fora, ele toma um assombro, toma um estranhamento, né? E muitas vezes ele volta para dentro da caverna para contar que o mundo é diferente, mas os que estão na caverna não vão acreditar, porque estão tão impregnados dessa verdade, entre aspas, que eles não conseguem se deslocar disso. Eu falo que na vida, Paquisa, nós temos que ter um pragmatismo para a gente entender a condição existencial e tirar os pesos que nos foram colocados, muitas vezes inconscientemente, não é? Então, toda formação de personalidade exige um conhecimento profundo de si mesmo. Você tem que ver onde que as coisas te pegam,
para que isso não seja repassado para os seus descendentes, para os seus alunos, para os seus fiéis, né? Para que isso não seja muito interiorizado. A gente vê preconceito em todos os segmentos da sociedade, né? De uma forma velada ou de uma forma explícita, mas muitas vezes essa forma de expressar a sua relação com o outro ser humano é uma forma que está impregnada naquilo que eu recebi. Né? O Djavan tem uma frase linda, ele fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Não é? Então, na verdade, eu preciso de muitas vezes buscar aquilo que eu não recebi para que eu possa oferecer também. Então, nesse aspecto, Marquisa, a formação da personalidade passa, primeiro, por um repensar de como eu sou, de como a minha esposa é, de como a vida me possibilita lidar com essas relações pessoais. Passa por uma questão de fazer uma revisão também no contexto educacional, que muitas vezes reforça mais o preconceito do que liberta o sujeito dele. A religiosidade poderia contribuir profundamente para isso diminuir, mas a própria religião, a gente lembra que a própria religião nunca fez nada para acabar com a escravidão. Muito pelo contrário, era de lucros, porque escravos sempre foi o melhor mercado no século XVI, XVII, XVIII. Né? Então, a igreja tinha lucros nisso, então ela nunca trabalhou com esse discurso. Então, por isso, Baquiza, que a partir dessa construção e dessa discussão, nós podemos repensar novas formas de perceber o ser humano sem os pesos que, eventualmente, a gente carrega, às vezes, inconscientemente. Sim. Eu quero desafiar o Sebastião aqui a pensar comigo. Ô, Sebastião, eu pensando aqui na sua fala sobre a formação da personalidade, nós estamos falando do indivíduo, então eu estou pensando já nas nossas crianças, né? Claro, eu estou formando personalidade durante o processo de desenvolvimento e tal. É muito comum a gente pensar imediatamente na formação de personalidade como uma responsabilidade dos pais. Né? A primeira ideia que nos vem à cabeça é que os pais é que são responsáveis, que eles é que vão determinar os nossos espaços inicialmente, o conhecimento, que a gente entende como que é certo e é errado, né? E aí eu tô conectando esse meu pensamento com a sua fala e pensando que não é responsabilidade só dos pais, não é? Esse vagão ter o máximo de conteúdo ou permitir que a pessoa possa sair do vagão e estar conectado com outros vagões vai permitir, vai abrir nela várias potencialidades ou tirar delas várias potencialidades, né? E aí eu estou pensando aqui até na questão um pouco que a Paquisa provocou a sua pergunta. Eu sei que ela tem muito essa preocupação com relação à educação das nossas crianças, né? E estou pensando aqui na questão da responsabilidade do Estado e do nosso processo histórico educacional, ligando isso ainda à nossa questão da ancestralidade, porque para eu construir a minha personalidade, eu acho que por ela passa a minha conexão com a minha origem, com a minha história. Se eu vivo num país que não se preocupa com que eu tenha conhecimento da minha história, da minha origem africana, que não coloca para mim, desde os meus primeiros anos, a importância, o legado que foi, a resistência que foi para que a gente atingisse essa abolição, né? E, inclusive, os próprios livros, eu estou pensando por mim mesma e as minhas dificuldades agora com minha filha que tem 3 anos. Eu, na escola, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, muito menos quem dirá na faculdade, eu não me recordo de ter estudado, conhecido a história, o processo de escravidão e pós-escravidão, sob o ponto de vista do movimento negro de resistência que aconteceu para que isso ocorresse. A minha recordação desses estudos iniciais, do básico, do que a escola me apresentou, é que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ótimo. Ela é a protagonista e a responsável por nós sermos livres hoje. E não é essa a história. Mas na versão oficial, que é o modelo imposto pelo branco europeu, né, e eu acho que obviamente, tem uma lógica racista dentro desse conhecimento que é exposto, desse modelo que é colocado para a gente, né, tira muito de nós,
Porque eu, enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra, que me senti muitas vezes perdida no mundo, ainda pequena, sem entender, né, o porquê, formando a minha personalidade, me sentindo estranha em alguns espaços, né, porque agora eu percebo que a lógica do racismo estava dizendo que alguns espaços não eram e não são meus. E eu estou na contramão dizendo que esse espaço vai ser meu sim, porque eu tenho potência para isso, igual qualquer outra pessoa. Mas essa lógica, muitas vezes, a gente não percebe ela na formação da personalidade e ela deixa marcas profundas. Quantas pessoas negras vivem hoje já com seus 40, 50, 70 anos, ou então um menino jovem negro e não entende a lógica do racismo, ele tem uma insegurança no viver, no desenvolver, ele tem um sentimento de inferioridade, e eu estou falando isso para vocês com conhecimento de causa. Posso falar isso pela minha trajetória e trajetória de muitas pessoas boas e capazes com quem eu convivi e convivo, e que eu percebo que recuaram nas construções sociais por conta dessa lógica que existe, por conta dessa estrutura que a gente tem que a todo tempo tentar quebrar, né? Mas eu acho que muitos de nós não percebemos, né? A gente não se questiona. Eu só fui parar para pensar sobre essas questões de intelectuais negros, os movimentos da história da escravidão. Então, eu tive que procurar muito para entender e ter na minha mente hoje nomes importantes como André Rebouças, o Luiz Gama e outros tantos nomes, personagens negros que fizeram realmente com que a abolição acontecesse. Não é verdade? Verdade. Só complementar aqui, viu, Vagueza, para não me estender muito, dizer o seguinte... Eu estou atenta aqui. A partilha é muito boa, eu estou adorando ouvir todo mundo. Mas como eu também preciso organizar um pouquinho o tempo, né? Só para a gente ficar atento ao tempo, para a gente conseguir também expandir para as perguntas, né? Tá, ok. É porque às vezes a gente fica entusiasmado. Pode completar, Sebastião. O tema é muito rico. Por mim, o tema é rico. mas eu estou adorando. Mas como a gente, né, precisa ficar antes da escravidão, várias leis foram feitas para enganar ingleses, né? A lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? Por isso tem até o termo, fala, isso é para inglês ver. Porque, na verdade, que a Inglaterra pressionava o Brasil para o fim da escravidão, não com interesse no ser humano, mas interesse apenas capitalista. Mas, quando o Brasil abre o país para os estrangeiros europeus, 10, 12 anos depois do fim da escravidão, isso foi um desrespeito profundo por essa condição humana. Né? E a gente fala, Dani, você está falando dos livros de história, nós vivemos um período de ditadura aí, há 30 anos atrás, onde os livros eram escritos sob o ponto de vista do dominador, não é? Então, toda a literatura teve que ser revista, e até hoje nós ainda temos esses resquícios de uma literatura que valoriza muito o dominador sobre o dominado. Obrigado. Bem, vamos continuar um pouquinho das perguntas, Dani? Acho que você tem umas perguntinhas para mim. Tenho, claro. Num assunto tão rico como esse, né, Paquisa? É ótimo, a prosa está ótima, né? Se a gente entender mais um pouquinho, todos estão convidados a ficar, porque tudo que vocês estão colocando é tão importante, traz uma reflexão com um conteúdo. Acho que é isso que é necessário. Refletimos a partir de uma base segura, né? Não simplesmente de uma base histórica, como o Sebastião falou, que os dominadores passaram com um foco totalmente capitalista, com um foco de dominação, e nós estamos aqui para romper, né? Romper esse tipo de escravidão que está na cabeça também das pessoas. A questão é muito mais profunda, né? Mas eu vou abordar isso nas perguntas. A questão é que ela está no nosso consciente, mas está no nosso inconsciente porque foi introjetado, né? Então, a gente precisa, talvez o desafio maior seja justamente sair dessa zona de conforto, buscar o conhecimento e a reflexão para perceber isso. Porque é muito comum pessoas que não são racistas
terem condutas, em algum momento, racistas, de forma inconsciente, Sim. né? Mas há toda uma explicação para isso. Agora, eu quero perguntar para a Paquisa, do ponto de vista psicológico, levando em conta todo esse histórico que Sebastião está colocando aqui da formação de personalidade, então eu posso concluir que o racismo ele é algo que ele é aprendido, ele é introjetado, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão dos reflexos que isso pode trazer na saúde mental, psicológica mesmo das pessoas, da sociedade como um todo. Bem, todo comportamento, ele é aprendido, né? E o berço de tudo isso está na nossa infância. Porque na nossa infância nós estamos ali, um livro aberto, com a nossa família começando a escrita. A infância, quem tem o mandato da vida das crianças são os pais, a família. Quando adultos é que nós temos o nosso próprio mandato, ou seja, a gente consegue reger a nossa vida. Realmente, eu acredito, por tudo que eu também venho estudando, não só agora, sempre foi um tema muito importante, né? Eu, enquanto mestiça, né, a morena, como muitas pessoas colocam, eu percebo o quanto nós ainda vivemos preconceitos e como que a partir da tonalidade da pele, cada vez a pele mais morena, mais negra, como que esse tipo de preconceito, esses ataques, eles se tornam ainda maiores. Mas, completando um pouquinho da pergunta, realmente, eu acredito que hoje o racismo, ele é aprendido em algum momento da nossa história, da nossa formação enquanto sujeitos, desde a nossa infância, esse tipo de comportamento nós percebemos e, de repente, começamos ali a repetir, né? Hoje, se a gente prestar atenção, nós memorizamos as músicas que nós gostamos e as músicas que nós não gostamos. Por quê? Porque o rádio, a televisão está a todo momento mandando ali aquelas músicas. Então, você vai absorver querendo ou não. É um exemplo para entender onde eu quero chegar, pessoal. Para a gente estar falando aqui de racismo com essa propriedade que nós estamos falando, a gente tem que conhecer um pouco de história, tem que conhecer de economia, tem que conhecer de estrutura social, não é um conhecimento isolado. E nós não estamos falando aqui de achismo, nós três estamos discutindo aqui com base numa vivência, mas juntando a vivência da nossa sociedade com o conhecimento científico, social, isso é ciência humana. Nós precisamos qualificar, letrar o discurso do racismo para que a gente consiga realmente percebê-lo, ver onde eu estou inserido e o que eu, enquanto indivíduo, posso fazer e eu, enquanto sociedade antirracista, pode fazer. Porque senão nós não vamos quebrar isso, ou então nós vamos trabalhar de formiguinha, ó. Porque conquistas, nós tivemos conquistas, sim, mas eu julgo que elas são muito atrasadas e muito poucas, por tanto que a gente já poderia ter evoluído. Né? Uma sociedade Agora, só um detalhe, antes que eu me esqueça, eu quero muito que vocês que estão, né, partilhando aí, nos assistindo, eu gosto muito de arte, eu gosto muito de quadro, gosto muito de planta, então, sempre perto de mim eu gosto de ter uma planta ou um quadro. E esse quadro que eu vou mostrar a vocês, não sei, deixa eu posicionar aqui melhor para vocês verem. Vocês estão vendo que é um quadro, é uma pintura que fala dos escravos na plantação do café, do nosso ouro verde, né? Tempos que, desde esses tempos, os escravos tanto contribuíram para a nossa economia, para o desenvolvimento, para o plantio, como que a gente tinha que ter gratidão, né? Porque o solo hoje que a gente pisa aqui é igual às cidades históricas, né, Sebastião? Tem ali o suor, o sangue dos negros, a terra que estamos, teve o empenho dos índios, então é uma homenagem aqui. Eu separei esse quadro para colocar, para mostrar para vocês, foi o paciente, de uma querida paciente que me presenteou e eu amei. E fica uma dica também de um livro muito rico,
pouquinho, tivemos uma pausa, voltamos. Voltou, pessoal? Desculpe, tem algumas falhas. O segundo livro chama Entre o Mundo e Eu. Muito bacana também, vale muito a pena a leitura. Retrata bem a realidade, aí, né, não aqui no Brasil, mas essa realidade dos Estados Unidos, que vem também com uma onda de racismo associada a crime, a assassinato, né? Mas eu já vou pegar um gancho, porque nós vamos agora, daqui a pouquinho, nós vamos dar uma olhada nas perguntas também, né? Nós queremos interagir com vocês que estão participando, né? O Sebastião tem umas perguntas bem bacanas aí para a Dani também. Eu só quero completar, falando, já que nós adentramos o termo antirracista, nós estávamos conversando, né, Dani e Sebastião, o quanto, vou até chegar aqui na pergunta, né, com o tanto que nós precisamos, através da educação, vários pesquisadores aí também, antirracistas, vêm partilhando sobre isso, nos livros, nos artigos, nas matérias aí publicadas, que tem muita coisa boa, né? São tantas pessoas que eu não vou conseguir nem citar muitos nomes, mas vem falando sobre essa ideia, essa filosofia de vida, esse empenho que é sobre o antirracismo. E creio eu acredito que você, Dani e Sebastião, vão concordar, como que tudo está no berço da educação. Como que esse movimento antirracista, ele precisa começar dentro das nossas casas, com as nossas crianças, com os nossos jovens, conosco, adultos também, mas como que é necessário a gente falar sobre o antirracismo, mas não só falar, mas tomar uma atitude. Né? Hoje nós estamos iniciando um processo, um projeto, vamos colocar assim, um projeto piloto, se Deus quiser outros participantes, sempre tem lideranças excelentes, né? Nós temos lá o nosso professor da dança afro, que, assim, tem muito a contribuir, né? Enfim, então, todo esse conceito do antirracismo, nós devemos pensar como a educação, ela pode transformar a cabeça das pessoas, como que devemos tomar cuidado, porque essa educação, às vezes, o conhecimento vem muito de cima e vem, de certa forma, dominando, né? Não deixando as pessoas pensarem tanto, né? Não é à toa que, infelizmente, as escolas, as áreas de filosofia, sociologia, antroposofia, não são áreas tão valorizadas, e deveriam, porque nós deveríamos ter nas nossas escolas matérias relacionadas à psicologia, matérias relacionadas à antropologia, a ser mais fortes ainda a área da filosofia e da sociologia, porque são essas áreas que nos convidam para quebrar esses paradigmas, para amadurecermos psicologicamente dizendo, tendo uma visão social, igual você falou, Dani, o racismo não é aqui dentro do nosso bairro, eu estou aqui na Pampulha, a questão não está aqui local, focada, a gente está dizendo de um movimento que é universal, né? A gente está dizendo que a responsabilidade é de todos. Então, a ideia do antirracismo, eu creio que se dedicarmos mais ali ao processo de educação, ao processo de conhecimento, de leituras e de exemplo. Quando meu filho chegou da escola e contou do para casa sobre o colorismo, ele falou assim, mamãe, você é marrom, eu sou marrom, e a minha filha, eu tenho 2 filhos, o Thales e a Sofia, a tonalidade da pele dela é branca, a tonalidade, porque a Sofia também é mestiça. A pediatra, no momento, nos primeiros meses, me explicou assim, Paquisa, tá vendo essa mancha roxinha que às vezes dá nas costas ou nas nádegas da criança? Isso é a marca da mistura de raças. E eu achei aquilo tão fantástico que eu acho que eu contei para meio mundo, porque eu achei muito bom. Eu achei muito bom os meus filhos terem ali, na origem deles, no sangue deles, toda a contribuição, toda a genética do índio, do negro, do branco. Então, eu tento ao máximo educá-los, fazendo mesmo com que eles acreditem que, assim, eles são muito fortes, que o povo brasileiro é muito forte por ser essa mistura.
E quando a gente pensa num discurso racista, de tanto preconceito, de tanto domínio, de tanta matança, né, gente? De tanta matança. Porque nas nossas comunidades de Belo Horizonte, nas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, a maior parte, né, isso estatisticamente dizendo, dos jovens mortos são jovens negros. Então, isso é muito grave, né? E esse jovem negro está dentro de uma comunidade mais simples, por quê? Por todo esse histórico que nós estamos partilhando, pela desigualdade social, pelo descaso, né, do político, de tudo, né? Mas eu tenho muita esperança, né? Não é à toa que eu estou de verde, tenho muita esperança que esses movimentos que hoje vêm acontecendo é uma forma de trabalharmos aí, de exorcizarmos essas heranças tão tristes como o racismo, como o machismo, como vários outros preconceitos, né? Nós não precisamos concordar ali com a ideia do outro, mas nós temos obrigação de respeitar a todos, né? Respeitar, tratar com dignidade, é um ser humano que está ali, seja ele, ou seja, branco, negro, índio, cadeirante, homossexual, seja o que for, né? Todos nós temos um grande valor, todos nós estamos aqui com um grande propósito. Então, a ideia hoje de falarmos sobre o racismo, vamos ampliar, né? Vamos olhar para o nosso umbigo e perceber quais são os nossos preconceitos secretos que nós estamos precisando exorcizar, né? Quem está aprendendo com o meu comportamento? A criança que está em casa, o companheiro, a companheira. Eu cresci com uma frase muito sábia da minha mãe, muito sábia. Beijo, mamãe, ela está nos assistindo, que ela falava assim, quando se comparava as belezas, ou das amigas, ou das irmãs, ou das primas, ela falava assim, são belezas diferentes. Então, hoje, no Brasil, no mundo, nós temos belezas diferentes, nós temos peles diferentes, e todos nós somos preciosos. Mas, Sebastião, pode dar continuidade aí, tem umas perguntas bem bacanas que a Dani vai responder para a gente. Posso antes fazer queria propor uma reflexão também, do que você falou tão bem para a gente aí. Você falou sobre a questão da miscigenação, né? Que você inclusive tem filhos que são, né? Uma mistura de raça. E um pouco antes você falou para a gente um pouquinho sobre colorismo. E eu acho que são termos que estão coligados e que eu queria desenvolver um pouquinho. Do meu ponto de vista, né? A minha forma de ver. Eu, Dani, fico um pouco incomodada com o termo mestiço, mas é uma posição minha pessoal, quando eu me recordo de como foi iniciada a miscigenação no nosso país. Me incomoda muito a ideia porque me liga ao fato de que a miscigenação não foi, dentro do processo histórico, uma escolha livre das raças, como, inclusive, muitos intelectuais do período até 1930, como Gilberto Freire, escreviam, como se o negro e o branco, né, agora vivendo numa sociedade igual, sem escravidão, resolveram, homem e mulher de raças diferentes, conceberem uma nova raça por amor ou o que quer que seja. O processo de miscigenação no nosso processo histórico, ele foi extremamente violento, ele foi extremamente absurdo, do ponto de vista de que as mulheres negras, e as índias também, elas foram usadas pelo homem branco da forma como queriam, seja simplesmente para satisfazer a libido, seja porque um projeto econômico no sentido de produzir os mestiços para que fossem novas forças de trabalho e novas mercadorias. O negro não é humano nessa perspectiva. Uma miscigenação forçada, né, Dani? E fica para a gente hoje... Quando a gente, né? É bacana que a gente seja um povo misturado, sim, mas do ponto de vista histórico da escravidão, a miscigenação ela é dolorosa.
ela é sofrida e ela não, isso não pode ser esquecido. Eu gostaria de pensar a miscigenação a partir de um ponto de que um homem, uma mulher ou pessoas do mesmo sexo que sejam, que isso passa pela questão, né, de gênero também, e de sexismo e tal, que elas se escolheram porque queriam estar junto para compartilhar a afetividade e outras questões, não se escolheram pela cor. A gente não escolhe uma pessoa pela cor. Se você escolhe, pensando na miscigenação, que eu escolho uma pessoa por conta de cor para fazer mistura de raça, eu já estou sendo racista. Né? A ideia da miscigenação, logo depois do pós-escravidão, né, a partir da abolição, há um projeto, inclusive, de genocídio negro, trazendo europeus para cá, para branquear, a gente não pode esquecer isso, né? Ainda era tão arraigada essa questão, essa postura escravagista, embora a gente estivesse livre no texto da Lei Áurea, né? Mas tão violento, tão absurdo, que nos projetos de Estado, a ideia é de fazer a branquitude, vamos limpar esse povo. Dani, só para te interromper um pouquinho, só para você ver, em 1850, teve jornais na Europa e nos Estados Unidos convidando europeus e americanos a morarem no Brasil para embranquecer um pouco a nossa raça. Receberam terras, enquanto os negros, logo no pós-escravidão, precisavam de um projeto de reforma agrária para serem livres de verdade, porque a liberdade passa pela questão, inclusive, das posses, da educação e tudo mais. Eles nada receberam e eles eram trazidos para cá e tinham projetos de lei, leis que permitiam entrega de posse para europeu, para se desenvolverem aqui, e quando o que estava por trás disso era a ideia de, mais uma vez, marginalizar o negro, né? Fora vários outros projetos. E complementando, Dani, era interessante para Portugal preencher o Brasil, encher o Brasil de norte a sul, para defender as suas fronteiras e tal. Então, esse incentivo era como se fosse um convite ao deleite sexual. Você vinha de Portugal, ficava aqui, mantinha relações sexuais com negras, com índias e tal, e, na verdade, você ganhava prêmios por isso, né? Você era premiado por isso. Então, você tocou num ponto muito interessante, a miscigenação forçada, não a miscigenação natural. Embora a gente saiba que isso teve ganhos para o nosso país, sob um ponto de vista. Mas você tocou muito bem nessa questão da miscigenação forçada, que foi algo muito profundo e muito triste na nossa história. E a gente ainda vê comportamentos de violência contra a mulher na nossa sociedade atual, que tem esse ranço dessa época, de achar que pode dispor do corpo negro, da mulher negra, como bem quiser. Né? Os números também falam isso, porque são as mulheres, o maior número de violência nesse âmbito é contra a mulher negra. Né? E aí, para complementar essa minha linha de raciocínio, falar em miscigenação gera também essa ideia do colorismo, que seria um pouco, claro que não é só isso, é muito mais, dava para a gente fazer uma live só falando de colorismo, né, Paquisa? Com certeza. A questão da miscigenação trouxe essa ideia do colorismo a partir do ponto de que eu deixo de ter aquele produto africano ou o descendente de africano, que é o preto com o fenótipo de preto característico, né, o preto retinto, com o nariz largo, com o cabelo crespo, e passo a ter, então, uma outra classe de afrodescendente, né, com a pele um pouco mais clara, um nariz mais fino, um cabelo melhor, detesto esse termo também, né, um cabelo melhor, e a gente começa dentro da classe, dentro do conceito de raça do negro, a gente começa a ter diferenciação dos negros. E aí, dentro desse modelo imposto pelo branco europeu, do que é valorizado, do que é nobre, do que é bom, do que é inteligente, quanto mais afastado das suas características originais, dentro desse processo da escravidão e da desigualdade, você acaba tendo alguns lugares diferentes também para ser colocado.
O que eu estou tentando dizer é, quanto mais preto, fenótipo de preto você tiver, você vai vivenciar facetas do racismo que uma pessoa com uma tez um pouco mais clara que a minha, com cabelo um pouco menos anelado que eu não vai vivenciar. Não é que essas pessoas não vão sofrer o racismo, porque dentro da nossa base, nós negros de todos os tipos, nós ainda estamos, em sua maioria, na base da pirâmide. Né? Mas a gente passa a vivenciar coisas diferentes. Eu me recordei agora de uma situação em que uma mulher negra do meu convívio, mas com a pele bem mais clara que a minha, com os traços um pouco mais embranquecidos, vamos dizer assim, porque ela também é uma mistura de branco com negro, relatando para mim que nunca tinha percebido o racismo direto. É engraçado, que a gente discutindo a respeito e eu trocando, a gente veio do mesmo meio social, né? Acreditava eu que nós estivéssemos vivendo as mesmas dificuldades. Então, fui compartilhar com ela das minhas dores, das minhas preocupações, e me causou estranheza que ela relatou que não, que esse tipo de preconceito que eu relatei, ela nunca tinha vivenciado. E aí, algum tempo depois se passou, e essa mulher negra, com a tez um pouco mais clara, ela se descobriu religiosamente dentro da religião do candomblé. Então, ela, fazendo jus à ancestralidade, à religiosidade dela, usa símbolos do candomblé que antes ela não usava. E agora, ela tem relatos para me dar do preconceito, do racismo que ela sofreu, não foi pela cor da pele, foi pelo símbolo de negritude que ela carrega agora, porque as religiões de matriz africana, talvez eu acho que o racismo, um dos mais violentos, é o racismo religioso, é a demonização que as pessoas fazem sem ter conhecimento das religiões de matriz africana, que também, dentro desse racismo estrutural, tem uma explicação e tem uma lógica, porque, em regra, as pessoas que criticam, inclusive medo, elas não conhecem da religião. Mas quando alguém se diz candomblecista, umbandista, né, umbanda é um pouco diferente, porque tem a questão do sincretismo, mas quem se fala do candomblé, sendo mais preto ou menos preto, ou sendo, inclusive, branco, se é candomblecista, vai sentir a força do racismo porque carrega um símbolo da negritude. E isso é algo que a gente deve pensar, porque nos comportamentos inconscientes que as pessoas têm, talvez um dos que eu vejo se replicar de forma mais violenta e inconsciente é a questão da religião. As pessoas criam um receio, um medo, porque alguém segue uma religião de matriz africana, e se você for perguntar, ela nunca esteve num terreiro de candomblé, ela não sabe o que significa, dentro da lógica da religião, as figuras de um orixá, ela não sabe o que representam os rituais, que são ainda muito discutidos e mal vistos, mas dentro daquela lógica do respeito, da ancestralidade, da religiosidade, o que representa tudo aquilo. Então, é muito violento fazer uma crítica dessa, né, demonstrar um comportamento desse, sem que você nem tenha conhecimento, né? A gente tem que partir, pelo menos, do respeito, né? Então, eu estou falando de tudo isso porque eu acho que o colorismo é muito importante a gente ter essa percepção também. Sim. Estou falando muito, Sebastião, né? Não, tá ótimo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A partilha está ótima. Eu estou atenta um pouco com o horário. Eu sei que o tempo aí já está findando. O nosso tempo aqui tem que ser pensado a partir do número de participantes que nós temos. Vamos ver se o povo está saindo ou se o povo está ficando e gostando da discussão. Se tiverem firmes aqui, é sinal de que a nossa conversa ainda pode seguir um pouquinho mais. Pois é, e isso também não significa que a gente pode voltar também, né, no outro momento, né, se for o caso também. Mas eu vou ser breve, Dani, para condensar as duas perguntas em uma só, porque me interessa a sua resposta aí. A questão é a seguinte, eu gosto muito do Montaigne, que é um filósofo que me atrai muito, né? Eu gosto muito do livro dele, que chama Ensaios, e ele fala no livro Ensaios que para serem iguais, as pessoas têm que quererem ser iguais, né?
E aí eu digo o seguinte, ele também dizia assim, no estado natural, o homem nasce assim, mas não pode permanecer assim. A sociedade os faz perdê-lo e eles não se tornam iguais, senão através das leis. Então, a minha pergunta, Dani, é o seguinte, você acha que a questão das leis, ela contribui, mesmo que forçadamente, para essa diminuição da desigualdade? E tendo em vista a diversidade humana, já que muitos seres humanos não vão passar pela vida sem nenhuma consciência de si mesmo ou consciência do outro, você acha que, nesse aspecto, observando essa diversidade humana, observando que grande maioria dos seres humanos não vão ter essa consciência porque a vida não lhes dá a oportunidade de ter essa consciência? A gente, às vezes, pensa o seguinte, o sujeito busca porque não quer. Não, às vezes a vida não dá a ele essa oportunidade. O sujeito só vai passar pela vida, não é? A Margarida Yourcenar fala que para você nascer dentro da existência leva-se muito tempo. Então, a minha pergunta é, você acha que o direito, através das leis, ele contribui para amenizar essas diferenças, contribui para eliminar, eu não diria, mas para abrandar essas diferenças? Sebastião. Sebastião, no meu ponto de vista, eu não acho que a legislação ela dá conta de barrar esse processo sozinha. A legislação ela tem que existir porque o fenômeno social existe, a lei ela é posta para nos trazer o bem-estar e para trazer a justiça. Então, ela é uma das ferramentas limitadoras de determinados comportamentos ou que me permite, me valida exercer um determinado comportamento. Então, vivendo um Estado democrático de direito, não há como a gente não pensar nas leis como ferramenta para que isso ocorra, para que essa sociedade mais justa aconteça, para que o racismo ele seja extirpado ou afastado, que ele seja punido e compreendido pela sociedade como algo que não será admitido. Mas isso sozinho, a legislação sozinha, não faria. Como a gente estava dizendo lá atrás, se eu parto de um princípio de que o racismo ele é estrutural, porque se eu pensar de vista, se o racismo fosse só um problema social individual, eu poderia pensar de início que a legislação resolveria, porque alguém não faria por medo e se fizesse receberia devida punição. Mas sendo estrutural e passando por tantas vertentes, como a gente falou um pouquinho aqui, economia, Estado, política, processo de educação, a legislação sozinha não pode fazer isso, não. Isso é uma construção diária e árdua de responsabilidade de todos esses setores e de nós individualmente, né? É o que você disse. Claro, ela faz parte e contribui muito. Vamos pensar aqui no contexto do Brasil. Nós viemos de pós-escravidão em 1888. Nós só tivemos uma lei que criminalizasse o racismo em 1900, eu posso errar agora aqui pela data, mas coisa de 1986, que era já próximo do momento da Constituição. A Constituição Federal que a gente tem hoje, que é o normativo, o diploma mais importante que um Estado de Direito pode ter, a nossa é de 1988. Eu, particularmente, acho a nossa Constituição lindíssima, porque a Constituição de 88, ela no meio jurídico, ela é dita como analítica e, inclusive, com um viés socialista muito grande, porque ela veio com uma ideia justamente de tentar desconstruir o que a gente teve antes, né, um Estado ditatorial e uma que preservou e contribuiu para a reprodução das desigualdades. Então, a Constituição veio com essa ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
E, a partir daí, ela estabeleceu fundamentos importantes para essa nossa discussão aqui, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de racismo, eu estou falando em violar uma dignidade. A gente não pode esquecer. Trouxe fundamentos importantes como, por exemplo, uma sociedade justa e igualitária. Valores sociais do trabalho. Ninguém será tratado com distinção de raça, cor, etnia, origem ou qualquer que seja. Mas a Constituição, ela elabora princípios e regras matrizes que têm que ser efetivadas no campo da realidade. A Constituição sozinha não dá conta de resolver, e aí ela cria, através dela, várias leis são criadas para melhorar aquilo que não está funcionando. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode citar a lei que criminalizou o racismo, mas isso já está na Constituição de 88, inclusive dizendo que crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Depois a gente tem, talvez nesse campo, para contribuir, uma lei de 2003, uma lei federal, que obriga o ensino da cultura negra e afro-brasileira dentro das escolas públicas e privadas, né, ainda com um desrespeito muito grande. A Paquisa tem uma experiência feliz, mas no campo da pesquisa a gente vê que isso ainda é muito desrespeitado. Você vê como é cultural, não adianta só a legislação, tem que ter uma mudança de postura, de comportamento e de pensar nosso, né? Depois nós tivemos uma mudança no Código Penal brasileiro de 2003, vou buscar nas minhas pesquisas para eu não me esquecer, falando da questão da injúria racial. Então, se nós pensarmos na questão da legislação no Brasil, hoje você tem a Constituição e você tem o crime de racismo e uma injúria racial, que, inclusive, eu gostaria de fazer uma pequena distinção aqui, porque eu vejo que é uma confusão muito grande das pessoas. Vocês acham que cabe um pouquinho? Sim. Não vou me aprofundar muito, não, mas é só para trazer a ideia, porque as pessoas têm sempre... Eu sofri um crime de racismo e vão direto, por exemplo, a uma delegacia para fazer a representação nesse sentido. E é até uma forma de fazer uma crítica, porque eu acho que a legislação ela ainda foi muito tímida e conservadora com relação a essa questão. Primeiro que demorou muito, e quando veio, não veio da forma como poderia ter vindo. Né? Não houve um compromisso tão grande com essa questão racial quando o espaço de poder legislativo tratou dessa questão. Né? Então, para o nosso regramento aqui no Brasil, eu falo crime de racismo quando eu tenho uma ofensa, uma violação de direito a um grupo indeterminado por razão de origem, raça e etnia, por exemplo. É crime de racismo quando alguém se manifesta, por exemplo, na internet, para um determinado grupo de pessoas em função da sua cor, em função da sua raça, de uma origem social. E esse crime é um crime inafiançável e imprescritível. Quando uma pessoa sozinha sofre uma violação da sua dignidade através do racismo, quando ela sofre o impedimento de um exercício de um direito, quando ela sofre uma agressão que pode ser verbal, mas muitas vezes não é verbal, de outras maneiras, e é tão violenta quanto, isso não é caracterizado como racismo no Brasil, isso é visto como uma injúria racial. É uma forma de abrandar. Olha, eu não sei o que passou na cabeça do legislador quando ele quis fazer essa distinção, mas espera lá, tudo é racismo. E aí as punições são tratadas de forma diferente. Esse crime de injúria racial é, inclusive, passível de fiança. Ele prescreve. Então, se você partir do ponto de vista do racista, que diferença faz se ele agrediu uma pessoa especificamente ou se ele agrediu um grupo como um todo? A lógica do racismo está incutida nele. E a sociedade está dizendo para ele que não, se você agredir a Dani por conta da cor dela, é melhor do que você só agredir o grupo dela todo. Não faz muito sentido. Né? Então, essa questão da legislação sozinha, ela contribui sim, ela é importante, eu acho que, inclusive, ela teria que ser revista e melhor elaborada, mas não só do ponto de vista criminal, eu acho que a legislação ela poderia ser mais generosa e adequada
de outros pontos de vista, porque nós somos cidadãos com vários desdobramentos, com várias relações sociais, e o racismo, ele se manifesta em todos os campos. A gente tem aí tanta notícia de racismo em ambiente de trabalho, nas mídias sociais, nos campos de futebol, né? E as pessoas naturalizando isso. Quando o legislador não cuida disso, quando o intelectual não cuida dessa questão, né, quando o Estado não cuida, quando a política não cuida disso, a tendência da maioria das pessoas, de forma geral, é formar uma opinião de que nem é tão importante, banalizar, naturalizar. É o que acontece, a gente vê aí tantas situações. Você quer ver uma questão? Racismo recreativo. Nós estamos inseridos e acostumados a replicar piadas e brincadeiras usando a raça, aqui no Brasil, principalmente o negro, mas ele fala de asiático, de índio, até nordestino, né? Tantas outras raças, mas, em regra, as pessoas cometem o racismo recreativo de forma até inconsciente e naturalizam. Tá ótimo, tá certo, foi só uma brincadeira. Chamar um negro de macaco, falar que o meu cabelo é bombril, garrafinha. E o impacto disso para a saúde emocional dessas pessoas. Não né? só emocional. Em todos os sentidos, né? Agora, Dani, você me fez pensar assim, isso também é tema para um próximo momento, né? Mas, assim, como que o impacto, como que há um prejuízo na formação desse sujeito, como que há um prejuízo em termos de saúde mental, como que as pessoas que sofrem o preconceito, elas se sentem ali como menos-valia, totalmente desvalorizadas, perseguidas, desenvolvem N transtornos e se sentem realmente à mercê do mundo. Como que essas ações, elas vêm fragilizando, elas vêm matando aos poucos, né, a saúde emocional, a confiança de jovens e adultos. Como que o racismo, ele é um veneno realmente que tende a matar ali, a matar aquele ser vibrante, aquele ser radiante, porque é o sujeito que ele não é amado, que ele é desprezado pelo mundo, que ele a todo momento é punido. Como que esse sujeito vai se sentir gente,